Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Essa é uma aula que eu vou considerar extra para vocês. É um conteúdo complementar, que pode ser útil para vocês ao longo das disciplinas do curso, tá? Então, nós vamos fazer uma pequena introdução ao conceito de valor absoluto, o cálculo de equações e inequações envolvendo essa notação, ok? Sugiro que vocês pesquisem posteriormente materiais extras, assistam alguns vídeos extras para complementar o aprendizado, combinado? Então, a notação de valor absoluto, ela é indicada por essas barras, né, em volta do número. Então, aqui eu tenho o valor absoluto do menos 5, o valor absoluto do mais 5. Está dizendo aqui que eles são iguais, nós vamos entender por quê. Então, a notação vai aparecer muitas vezes assim, ó. Então, o valor absoluto do número 4. O valor absoluto do número 3 negativo. Então, isso vai aparecer dessa maneira, tá? A gente vai ler módulo ou valor absoluto, também as duas notações. Vamos ver alguns exemplos, né? Primeiro, entender o que significa esse valor absoluto. A ideia, gente, de valor absoluto, né, de um número, é sempre a sua distância até o zero. Então, veja só, o valor absoluto de 2, né, é a distância do 2, desse número que está aqui, até o zero. Ó. Então, tem uma unidade, 2 unidades de distância. Aqui, o valor absoluto do menos 2, então, olha o menos 2 aqui. A distância dele até o zero também são 2 unidades. Vamos ver aqui o módulo do menos 5 que a gente tinha visto lá. Ó, o módulo do menos 5, olha o menos 5 aqui, ó. Qual é a distância dele até o zero? Qual é o tamanho da distância? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o módulo de menos 5, né, o valor absoluto é 5. E o do 5 positivo? A mesma coisa, a distância dele até o zero, 5. Ok? Então, a gente vai entender valor absoluto ou módulo como distância, né, o quanto que o valor distancia do zero, tá? Então, o menos 5, então, simplificadamente, a gente sempre olha o tamanho do número, né? Do zero até o valor. Essa representação no formato de distância com a reta é bastante útil para depois a gente resolver equações e inequações, combinado? Vamos ver alguns exemplos iniciais, ó. O módulo de 10, né? Qual é a distância do 10 até o zero? 10 unidades. Qual é a distância do 37 negativo até o zero? 37. Qual é a distância do menos 20? 20. E qual é a distância do 8? 8. Então, observa que é basicamente você ignorar o sinal, tanto o positivo quanto o negativo, eles estão na mesma distância do zero, combinado? Agora, nós temos situações de equações modulares. Então, eu preciso descobrir o valor do x, que vale 2. Então, vamos pensar na linha reta aqui, ó. Lembra que o zero fica no meio, aí eu tenho o 1 e o 2, e para cá eu tenho o menos 1 e o menos 2. Eu estou perguntando quais números têm distância 2 do zero, ó. Então, o zero está aqui. Distância 2, serve o 2, ó. E para cá, para a esquerda, também o menos 2. Então, quais números têm distância número 2? Então, o x pode ser o número 2 positivo ou o x pode ser o número 2 negativo. Ó. Tanto o 2 positivo quanto o 2 negativo têm uma distância 2 do zero. Vamos ver esse daqui é um pouquinho mais elaborado. Ó. Então, o desenho na reta ajuda a gente a entender.
Percebe que aqui eu estou usando igual a 5? Então, quando a gente olha do zero aqui, ó, a distância tem que ser exatamente 5. Lembra? Então, pode ser o 5 ou pode ser o menos 5. Então, pode ser esse menos 5 e pode ser o 5. Então, eu tenho duas possibilidades, ó. Essa coisa, essa expressão que está dentro do módulo, ela pode ser tanto o 5 positivo, certo? Ou ela pode ser o 5 negativo. Então, considerando essa informação, a gente vai achar o valor de x. Ó, vamos resolver essa equação. O 5, o 3 que está somando passa para o outro lado, x pode ser o 2, ou vamos resolver essa aqui, ó, menos 5, menos 3. X é igual a menos 8. Então, eu tenho duas soluções possíveis. X igual a 2 ou x igual a menos 8 vai funcionar aqui, ó. Testa para você ver. Coloca o 2 no lugar do x. 2 mais 3 fica 5, certo? E se você colocar o menos 8 no lugar do x? Menos 8 mais 3 dá menos 5, que também tem distância 5. Tá? Então, tanto o 2 quanto o 8 negativo serve no lugar desse x para garantir essa distância. Se precisar, pausa, volta o vídeo nesse momento para assistir novamente a resolução, ok? Vamos ver mais um exemplo. Ó. Então, aqui eu tenho um módulo e uma equação com a distância 10. Então, vamos ver no desenho. Ó. 0. Então, se é igual a 10, pode ser o 10, lembra? Mas também pode ser o menos 10. Então, essa parte dentro da igualdade, dentro do módulo, 2x menos 4, pode ser o 10 positivo também, né? Ou pode ser o x menos 4, pode ser o 10 negativo. Então, a gente resolve essa equação do jeito que elas estão, ó. 2x é igual a 10 mais 4, 2x igual a 14, x é igual a 14 por 2, isso me dá que o x pode ser o 7. Mas aqui, vou resolver do lado de cá. 2x igual a menos 10 mais o 4. 2x menos 10 mais 4 dá 6 negativo, correto? X é igual a menos 6 dividido por 2. Isso me dá que o x também pode ser o menos 3. Então, eu tenho duas soluções. O x vale 7 ou o x vale menos 3. Percebe que se você colocar aqui dentro, ó, no lugar do x, tanto o 7 fica 2 vezes 7 menos 4, ó, 14 menos 4 é 10. O 10 tem tamanho 10. Se eu colocar o menos 3, fica 2 vezes o menos 3, menos 4. 2 vezes menos 3 é menos 6. Menos 6 com menos 4 é menos 10. Só que o menos 10 tem tamanho 10 também, ok? Então, a resolução de equações modulares, a gente sempre vai precisar trabalhar com as duas possibilidades do tamanho, tá? Então, a distância 10 pode ser o 10 positivo ou o 10 negativo. E aí eu preciso analisar as duas possibilidades separadamente. Combinado? Inequações modulares. Então, a gente mudou um pouquinho, ó, troquei o sinal do igual, estou usando menor ou igual. Então, a gente vai usar o desenho também, ó. Então, aqui eu tenho o 0. Se é
Ó, eu tenho 3, né? Tem que ser o 3. Então, eu vou colocar o 3 positivo e o 3 negativo. E aqui, percebe que é menor ou igual? Então, se é menor ou igual, a distância tá. O fato de ser igual, a bolinha fechada, ó. E é menor. Então, tá nessa região aqui, ó. Então, tá entre os dois números. Tem que ser menor, tá? Tem que ser menor. Então, com esse desenho, o que eu vou entender? Ó? Eu vou entender que o x, que é o elemento que está nessa onda, ele está surfando. Ó. O que ele tem que ser? Ele tem que ser maior ou igual que o menos 3, aqui, ó. E ele tem que ser também menor ou igual que esse número 3 aqui, ó. Então, o nosso x, ele está entre os dois números, ó. Então, matematicamente, eu vou escrever assim, ó. A solução do meu problema são todos os números reais possíveis que estão entre o menos 3 e o 3, tá? Essa expressão, todos os números reais, todos os números que a gente puder pensar, que está entre o menos 3, ó, o x é maior que o menos 3, e o x também é menor que o 3, tá? Então, todos os números entre o menos 3 e o 3. Nesse exemplo, pessoal, nós temos uma expressão um pouquinho mais elaborada, tá? Mas a gente vai proceder da mesma maneira. Veja que a minha referência aqui é o 10, então a gente vai usar a marcação 10 e menos 10, né? Lembra que a distância dos dois valores até o zero é o mesmo. Como a bolinha aqui é aberta, porque é estritamente menor, então a gente se indica aqui. E menor do que 10 quer dizer que o valor tem que estar entre esses dois números, tem que ser menor. Portanto, a gente entende que isso que está dentro do do módulo ali, que é o x mais 4, ele tem que estar nesse intervalo, dançando aqui no meio. Então, eu tenho duas informações, ó. O x mais 4, ele tem que ser maior que o menos 10, então ele está maior que o menos 10. E o x mais 4 precisa ser menor que esse 10. Então, esse cara aqui está entre o menos 10 e o 10, ele é maior que o menos 10 e menor do que o 10. Então, a gente vai resolver individualmente aqui, ó, x é maior que menos 10 menos 4, x é maior que menos 14, e do lado de cá, x é menor que 10 menos 4, x é menor que 6. Então, eu tenho o meu x, ele tem que estar acima do 14 negativo e menor do que o 6. Ó. Então, se a gente fosse fazer uma representação, a solução, bolinha aberta no 14, negativo, porque é maior, não é igual, e bolinha aberta no 6, e o meu x tem que estar entre esses dois números, ok? Então, portanto, a minha solução são todos os números reais que eu puder pensar que estão entre o 14 negativo e o 6 positivo. Como a bolinha é aberta, ó, aqui a gente não pode colocar o igual, tá? Eu sei que esse é um pouco mais elaborado, mas vale a pena assistir pausadamente, voltar o vídeo se for necessário. E o nosso último exemplo, essa inequação, pessoal, a gente vai usar a mesma estratégia, tá? Toda vez a gente vai precisar de um auxílio do desenho. Então, a gente vai marcar aqui, ó, nossa referência é o 3, maior, tá vendo? Não tem o igual. Então, a gente tem bolinha aberta no 3 e bolinha aberta no menos 3. Mas aqui eu tô dizendo que é maior. Então, maior tá aqui, ó.
é maior que o 3 e também a distância é maior que o menos 3. Então, a gente tem duas regiões, ó. Esse elemento que está dentro do módulo, o 2x menos 1, então o 2x menos 1 pode estar aqui antes do menos 3 e o 2x menos 1 pode estar aqui depois do 3. Então, com essas expressões, a gente tem duas situações, ó. 2x menos 1. Quando está antes, ó, é menor que menos 3, ou o 2x menos 1, ele está maior que o 3. Então, essa região acima do 3 é maior que o 3. Antes do menos 3. A gente separa novamente, tá? Calcula a resolução individualmente. Menor que menos 3 mais 1. 2x é menor que menos 2, ou seja, o x é menor que menos 2 por 2. X é menor que menos 1. Então, essa é a primeira possibilidade. E aqui eu tenho o 2x maior que 3 mais 1. 2x maior que 4. Passar esse 2 dividindo, né? Então, a gente tem aqui 4 por 2. O nosso x é maior que 2. Passei o 2 dividindo, tá bom? Então, eu tenho aqui duas possibilidades. O x é menor que menos 1 ou ele é maior que 2. Então, se você for colocar num desenho, ó, eu tenho aqui o menos 1, ele está antes, bolinha aberta, ou o 2, ele tem que ser depois, tá bom? Então, eu tenho essas duas possibilidades de solução para x. Portanto, a minha solução são todos os números reais, tais que o x é menor que menos 1 ou o x é maior que 2, ok? Eu sei que essas expressões são um pouco mais elaboradas, pessoal, mas usando o desenho a gente consegue separar e entender as resoluções. Equações modulares e inequações modulares existem aos montes, tá? Tem exemplos mais elaborados para que vocês apliquem em diversas situações. Esses são os conceitos básicos para ajudar vocês a resolver. Aconselho que vocês procurem alguns materiais extras, deem uma olhada em livros ou mesmo no YouTube, algumas resoluções diferentes. Vai ajudar vocês depois nas disciplinas de cálculo. Combinado? Obrigada e até a próxima.